Silas Malafaia faz discurso impactante na manifestação da Avenida Paulista. Bora agora analisar esse grande discurso. Há 4 anos, em mais de 50 vídeos, em todas as manifestações, eu venho denunciando os crimes do ditador da toga, Alexandre de Moraes. Alguém diz assim: pastor, você não acha que é muito pesado você falar os crimes de Alexandre de Moraes? Escute, a gente tem uma ideia que crime é roubar ou matar. Os ministros do STF foram constituídos, artigo 102 da Constituição. Função principal dos ministros do STF: zelar e fazer cumprir a Constituição. Gente, dê uma olhada aqui. Está lotado, está abarrotado de pessoas. Pesquisas apontam que ali tinha 42 mil pessoas. Para você ter ideia, nesse mesmo dia, com Lula, tinha aproximadamente 8 mil pessoas. Ou seja, 5 vezes menor do que essa manifestação na Avenida Paulista. Tenho mostrado que Alexandre de Moraes tem rasgado sucessivamente a Constituição. E eu vou dar um destaque. Há 6 anos que ele comanda um inquérito imoral e ilegal de fake news. Esse inquérito é imoral e ilegal porque não tem a participação do Ministério Público. Artigo 129 da Constituição diz que o Ministério Público é o senhor da ação penal. Alexandre de Moraes, ao mesmo tempo, ele é promotor e juiz. A partir desse inquérito imoral e ilegal, Alexandre de Moraes constitui o crime de opinião no Brasil. No Estado democrático de direito, crime de opinião, isso é um absurdo. E qual é a prova? É que ele cerceia redes, ele censura pessoas. Nós temos brasileiros exilados que tiveram que sair do Brasil para não ser preso por causa de opinião. E quem são essas pessoas que tiveram que sair do Brasil para não serem presas por Alexandre de Moraes? Uma dessas pessoas é a Ludmila Lins Grilo. A ex-juíza saiu do Brasil em novembro de 2022, após ter seus perfis cancelados por decisão do STF. Por quê? Porque ela criticou o STF. Só por isso. E mais uma pessoa que é conhecida por muita gente, o Monark. Todo mundo já conhece o Monark. Ele perdeu todas as suas redes sociais, perdeu seu canal no YouTube e ele teve que ser expulso para os Estados Unidos, senão ele também seria ser preso. E mesmo lá nos Estados Unidos, não foi liberado ele ter o seu canal do YouTube. Ou seja, o cara que ganhava a vida com o YouTube não podia mais ter o seu canal. Tudo isso porque ele deu a sua opinião sobre algo e sempre confrontou o Alexandre de Moraes. Que democracia é essa? Um homem destruindo o Estado democrático de direito. Eu achei que estava demorando muito chegar a minha vez.
ele me inclui numa investigação. Pare para pensar. Olha a investigação que ele me inclui no inquérito: obstrução de justiça, coação no curso do processo, organização criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito. O que é que eu tenho com isso? Mas você não sabe, quando Silas ele estava voltando de Portugal, ele teve o seu celular e o seu passaporte confiscado. Mas não só isso, os seus cadernos onde ele anotava o esboço das suas pregações e dos seus discursos também ficou apreendido pela Polícia Federal. Aí ele diz: "Pra que querem o meu caderno? Eles vão se converter lendo as minhas pregações?" É crime dar opinião? É crime dar conselho? É crime criticar? É crime influenciar? Nós somos seres sociais. Todos nós, todos nós somos influenciados e influenciadores. Todos nós. Agora escute isso aqui, minha gente. Esse é o modus operandi do ditador da toga, Alexandre de Moraes. Colocar medo, calar a boca e travar seus opositores. Só que ele escolheu o cara errado. Gente, aqui tem muitas placas em inglês. Olha essa daqui: Free Bolsonaro, thank you, President Trump. Ou seja, liberte o Bolsonaro, por favor, presidente Trump. E algumas bandeiras dos Estados Unidos, em Israel. Tem muitas frases em inglês para quê? Para a mídia internacional olhar e dar atenção maior para essa manifestação. Agora olha o modus operandi dele. Olha como é que é o jogo. A primeira coisa que ele faz é dizer que o inquérito é sigiloso. E se eu abrir a boca sobre o inquérito, eu sou preso. Mas a Gestapo de Alexandre de Moraes, por favor, eu queria que vocês fizessem uma diferença. Existe uma instituição honrada nesse país chamada Polícia Federal. Essa instituição faz um trabalho herculano que vocês não têm nem ideia. A Argentina tem 1/4 da população do Brasil, quase a metade da fronteira, e a Polícia Federal lá tem o dobro da do Brasil. Eu não estou falando dessa Polícia Federal, não. Eu estou falando da Gestapo. A Gestapo foi a polícia política de Hitler que cometeu as maiores atrocidades. O que Silas está dizendo aqui? O Silas Malafaia está comparando essa Polícia Federal, que é liderada por Alexandre de Moraes, com a Polícia Federal do Adolf Hitler, que era uma força de repreensão política para todos aqueles que se levantavam contra o regime do Hitler. Então ele está falando, olha, naquele tempo houve a Gestapo e aqui está acontecendo a mesma coisa. O Alexandre de Moraes está fazendo a mesma coisa que o ditador Hitler fazia. Olha como é que é feito o jogo. A Gestapo de Alexandre de Moraes vaza para a imprensa oficial dele, chamada Globo News. Você não pode falar, porque se você falar, e aí eles vazam, e como eu sou pastor, qual é o jogo?
A minha liberdade que eu tenho com Bolsonaro, que é meu amigo há 20 anos, que eu casei Michele Bolsonaro, de fato, de vez em quando eu falo um negócio assim indevido, eu reconheço. Ele está falando. A Polícia Federal, o que ele está falando? Vazaram os áudios de conversas entre ele e o Bolsonaro. E nesses áudios, o Sila falou palavras muito fortes que revoltou muitos evangélicos. E segundo Silas Malafaia, vazaram esses trechos de propósito para manchar a imagem dele e dividir o povo evangélico. Mas é melhor falar uma coisa indevida do que destruir a democracia brasileira. Aí o que ele faz? Ele libera isso para denegrir a minha imagem diante da opinião pública brasileira e a opinião pública evangélica. Só que quando ele faz isso, é a minha defesa. Porque eu critico e elogio Eduardo. Critico o Bolsonaro. Como é que tem um coluio? Sabe o que parece? Parece que Bolsonaro, Eduardo e Paulo Figueiredo são da escolinha do tio Silas. É tudo do jardim de infância que o tio Silas comanda. Para vocês verem o nível da covardia. Agora, por favor, senhores, eu estava em Portugal. Uma semana depois eu chego no Brasil, no aeroporto internacional do Rio de Janeiro. Um delegado, um cara educado, me tratou com toda a cortesia, abriu minhas malas e eu gosto de escrever em caderno. Eu ainda sou a la moda antiga. Só para recapitular o que ele falou, que é muito importante. O que ele diz é: olha, como que eu estou sendo investigado, sendo que eu critico o Bolsonaro, eu critico o Flávio Bolsonaro e eu elogio também. Eles são meus amigos. Eles não são da minha escolinha. Eu não tô ensinando eles. Muito pelo contrário, eu converso com eles como se fosse um amigo. 3 cadernos de esboços bíblicos. O delegado folheou, folha por folha, e um caderno que eu escrevo meus discursos e os vídeos que eu gravo. O delegado disse: pastor, eu vou liberar esses 3 cadernos, mas esse aqui eu vou segurar. Só que ele estava debaixo da direção do chefe da Gestapo em Brasília. Ele ligou para lá e o cara disse: recolhe todos os cadernos. Há 10 dias, meu advogado pede a liberação. Meus cadernos é minha ferramenta de trabalho. Alexandre de Moraes, você não promove apenas perseguição política, religiosa também. A partir daí que ele começou a jogar tudo isso pro âmbito religioso também. Se fosse só o celular, mas não. Confiscaram o passaporte e os cadernos. Aí o Silas tá falando, Então, antes era só perseguição política. Mas a partir do momento que você pega o meu passaporte, eu não posso ir para outros países pregar o evangelho, que é o que eu faço. Eu fui lá em Portugal pregar o evangelho. E, ou seja, eu tenho os meus cadernos, que é a minha ferramenta de trabalho, onde eu escrevo as minhas pregações. Você confiscou e eu não consigo pregar. Além de perseguição política, você está me fazendo perseguição religiosa. Então, qual que é a sua, Alexandre de Moraes? Bom, o que eu penso sobre isso? Primeiro, 7 de setembro, nós temos que lembrar que é a independência do Brasil. O que eu vi aí? Eu vi muitas bandeiras dos Estados Unidos, eu vi muitas bandeiras de Israel,
Aí eu falo, mano, o que que tem a ver Israel com o Brasil? Pra você ter ideia, Israel, pra você ter ideia, o povo judeu, a maioria, nem considera Jesus como Salvador, Jesus como o Cristo. Então, eu não sei porque que os evangélicos têm essa fixação por Israel. E outra, Estados Unidos, de verdade, o povo americano tá pouco se lixando pros brasileiros. Tá pouco se lixando, eles não estão nem aí. Pra eles, Brasil é futebol, Neymar, carnaval e mulher pelada. Para eles, o Brasil é isso. Para eles não conhecem o Brasil. Para eles, o Brasil é mato, futebol, carnaval e mulher pelada. Então, o Trump, ele não vai salvar o Brasil. Ele não é o salvador do Brasil. Ele tá pouco se lixando pros brasileiros. O Trump é o cara que taxa, ele tá taxando o Brasil. E você fazer uma manifestação e ser a favor do cara que está taxando você é tipo você ser masoquista, pô. Você é meio que masoquista, porque o cara tá te ferrando e você tá lá, ai, Trump, isso, me ferra, Trump, me ferra, taxa, taxa mesmo. A gente não tem dinheiro pra pagar as coisas do Brasil. Quanto mais as de fora, mas a gente compra e é taxado. Além das taxas do Brasil, tem as suas taxas. Me taxa, Trump. É tipo isso, pô. Então, eu entendo você querer protestar contra o Alexandre de Moraes. Se você acredita que o Bolsonaro tem que estar solto, ok. Mas, mano, é Brasil, pô. É Brasil. Vamos focar no Brasil. Vamos ver de que forma nós, brasileiros, fazemos justiça pro Brasil. Tem que tirar o Lula? Tem que tirar o Lula. Ele roubou também. O Lula roubou. Agora, você vai dizer que o Lula está errado por querer, pelo menos em palavras, né? Fazer o Brasil grande de novo? Querer que respeitem o Brasil? Quem você acha que quer que respeite o Brasil? O Bolsonaro, que tá lá lambendo as botas do Donald Trump? Ou o Lula, que está indo contra o Trump? Quem você acha? Seja sincero. Quem você acha? Então, nessa parte eu discordo muito, cara. Muito ter outras bandeiras, ainda mais para um país ou para uma população que se diz tão patriota. Não, nós somos patriotas, aqui é Brasil, aqui é Brasil. Com bandeira de Israel, com bandeira dos Estados Unidos. Aí o Lula fala: Meu, eu não quero que o brasileiro tenha a síndrome do cachorrinho vira-lata, que é sempre dependente. Aí você acha que o Lula tá errado? Na minha opinião, nessa frase de Lula, não. Roubou, roubou. É um ladrão? É um ladrão. Mas nessa frase, querer combater o Donald Trump, pô, o cara tá certo. Eu não quero ser taxado. Se você quer, aí é problema de vocês, tá bom? Aqui é o Fala Gabi e até a próxima.